Olá pessoal, tudo bem? Então, professor Giovanni, hoje a gente vai fazer uma programação de uma API, né? Vou estar utilizando o Node e daí a gente vai persistir os dados no Mongo Atlas, né? Então vai estar na nuvem e depois a gente vai fazer o deploy dessa API também no render, né? Para tudo ficar online, tá bom? Então vamos lá colocar a mão no código e fazer, né? Tudo que é necessário. Vamos ver que não é tão difícil fazer. Então, bora lá. Então, já tocou VS Code aberto, né? Então, caso vocês forem seguir, né? Então, eu criei uma pasta no diretório C, né? Então, cadastro users, né? E a partir disso, né? Abri essa pasta aqui no VS Code e acessei o terminal, né? Então, para a gente poder fazer a instalação inicial das coisas, tá? O que a gente vai fazer também, né? Então, a gente vai usar o render, tá? Então, para fazer o deploy da API lá e deixá-la online. Então, isso aqui vai ser importante vocês fazerem o login com o GitHub, porque a gente vai ter que fazer o commit desse projeto no GitHub, depois importar ele para o render, fica mais fácil. E no Mongo Atlas, né, então também, né, a gente tem aqui o Mongo Atlas e a gente vai criar o projeto e criar o cluster, né, no caso aqui a gente vai usar um cluster gratuito, então ele é um pouco lento, então, mas porque a gente vai fazer aqui já vai ser ideal, né, para mostrar para vocês como que tudo vai ficar online, sem a necessidade de estar na máquina local. Beleza? Então, vamos lá, né? Então, aqui no VS Code, né, a gente vai criar, né, a estrutura das pastas que a gente vai fazer, né? Então, vou primeiro aqui dar o nosso primeiro comando, tá? npm init, tá? Ele vai fazer algumas perguntas aqui, né, na hora de fazer o início, né? O nome do pacote, vou deixar o mesmo, cadastro users, versão 0, descrição não vou colocar, o entry point, isso aqui eu vou alterar, né? Eu vou colocar aqui como app.js, então app.js, tá? Então isso aqui vai ser o arquivinho principal, né, que a gente que o Mongo vai usar, né? O Mongo não, né? A API vai usar para rodar o servidor, tá? Então, test command eu não vou usar, repositório ainda não vou usar. Daí dá uma yes, tá bom? Então a única coisa que eu alterei aqui no init foi o nome aqui nosso do nosso arquivo principal, né? Que não vai ser o index.js, vai ser o app.js. Beleza? Então ele criou aqui o nosso package JSON, né? Então ele está com as mesmas informações que ele pediu ali, né? Isso aqui pode ser alterado depois, né? Mas tá tudo certinho aqui para a gente utilizar, beleza? Pessoal, então vou criar a estrutura das pastas e depois a gente instala o restante das dependências que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então, primeiro eu vou utilizar aqui, vou fazer uma pasta chamada config. Depois eu vou criar, não dentro dela, né, na raiz, controllers. A outra vai ser models, hosts, e aqui uma pasta, né, do Swagger, tá? Então, a gente vai estar nessa estrutura aqui, né, para ficar mais organizado, né, o código, a gente vai usar essa estrutura, né, toda a configuração do banco de dados, as controllers, os models e as rotas, tá? O que a gente vai ter que fazer a mais agora, né? Além de criar os arquivinhos internos aqui, né? A gente vai precisar na raiz aqui, né? Então você pode clicar aqui para fora e criar o arquivo app.js, né? Que vai ser o nosso arquivo principal, tá? E por enquanto, né? Nos testes iniciais aqui da nossa API, a gente vai utilizar
o arquivinho .env, tá? Então a gente vai ter as variáveis locais aqui, né, para a gente fazer acesso ao banco de dados antes de jogar lá a API pro nosso servidor, tá bom? Então temos aqui, né, já uma estrutura básica aí do que a gente vai fazer, tá? Vamos precisar de mais coisas? Vamos ter que ter um git ignore, né, que tem algumas coisas que não vão lá pro nosso repositório, né? Então, tipo, esse arquivo .env ele não pode ir, né? O node models também não pode ir. Então, a gente vai fazendo isso conforme a gente for utilizando, tá bom? Mas vamos criar aqui já, senão eu vou acabar esquecendo. Um git ignore, tá? Git, faltou um aqui, git ignore. Beleza, né? Então, já está criado aqui nossa estrutura básica, né, do nosso projeto. Vamos instalar então, né, agora nossas dependências aqui. Tá? Então, quais são as dependências que eu vou estar utilizando para esse projeto? Tá? A gente vai estar utilizando o Express para gerenciar as nossas rotas, o Mongoose para ser o driver do banco de dados, o .env para usar o arquivo .env, o bcrypt para encriptar a senha, né, e o CORS, né, para deixar o acesso liberado aí para acessar a API, né. Daí a gente vai ter uma dependência de desenvolvimento, que é o Node.email, né, e daí o Swagger também, que a gente vai estar utilizando aí para ter a documentação, tá. Mas desse daqui a gente vai fazendo. Então a gente já iniciou aqui o projeto, agora vamos instalar as dependências. Então, npm install, ou só i, tá? Express mongoose .env bcrypt e o CORS, tá? Vou instalar primeiro essas dependências. Enquanto ele instala as dependências, daí já instalou, né? Então, instalou todas as dependências, ele criou aqui a pastinha Node Modules. Então com essas dependências, vamos instalar a dependência aqui do Node.email. Por que eu instalo ela? Né? Para não precisar ficar parando e iniciando o servidor conforme a gente for alterando algumas coisas. Tá? E agora, por último, npm install swagger -ui -express. Poderia ter instalado junto com as outras lá. Beleza. Então, já temos aqui todas as dependências que a gente vai usar no projeto. Só vou aqui no arquivinho de pacote do JSON e a gente vai aqui em scripts, né, a gente vai colocar aqui depois aqui do teste, vírgula, abre aspas, start, dois pontos. Daí vocês vão colocar node app.js. Tá? E daí a gente vai ter a de dev também. Então, dev, dois pontos,
no daemon app.js, tá? Então, feito isso, né, já está preparadinho aqui para nós. Então, toda a estrutura aqui da do nosso projeto já está pronto para a gente criar lá as configurações, os controllers e o restante das coisas, tá bom? Vamos para o Mongo Atlas, porque a gente vai precisar pegar, né, a URI, né, da conexão, né? Então, vamos abrir aqui o Mongo Atlas. Se você já não tem cadastro, ele vai ser uma tela um pouquinho diferente, né? Mas os caminhos, eles são fáceis de achar aqui, né? Basicamente é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente faz aqui, pessoal, no Mongo Atlas, né? Então, a gente vai ter que configurar um projeto, tá? E nesse projeto, né, a gente vai precisar, né, fazer algumas configurações. Então, vou New Project, tá? Vou colocar aqui tutorial API, tá? Nome do projeto. Vou dar um Next. Aqui, se você quiser colocar mais pessoas para ter acesso, né, a esse projeto, você vai colocando os e-mails aqui que ele vai mandando, tá bom? Vamos dar aqui um Create Project. Beleza, o projeto está criado, né? Então tá aqui, ó, tutorial API. E o que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai ter que colocar ele num cluster, né? Então vamos criar aqui um cluster antes de fazer a, as configurações aqui, tá? Então, antes, vamos vir aqui, ó, no lado esquerdo. A gente tem aqui a parte de segurança, né? Backup, Database Acesso, Network Acesso, Advanced. Vamos vir aqui em Database Acesso, né? E a gente pode criar aqui, né, os usuários que vão ter acesso ao nosso banco de dados, né? Então, vou colocar add novo usuário, né? No nosso caso, eu vou criar o cluster mesmo primeiro, que eu acho que vai ficar melhor. Então, vou vir aqui, ó, build a cluster. Vou deixar como cluster 0, tá? E vou selecionar aqui, pessoal, a conta free, tá? Vou usar a AWS mesmo, tá? E vou dar um create. Aqui ele vai criar o meu usuário, né? Com uma senha que ele gera. Então isso aqui eu posso alterar. Então, digamos lá, vou colocar aqui. Tá? E criar um data usuário. Então eu criei. E daí, a partir daqui, né, a gente faria, né, a configuração do banco de dados. Mas antes, agora com o cluster criado aqui, vou fechar, né? Então, o cluster já está criado, né? Eu vou vir aqui de novo em segurança, database acesso. Ele vai aparecer eu aqui, né, como o administrador, e eu vou adicionar um usuário, né? Então, digamos que o usuário vai ser dev e a senha vai ser dev123, tá? Um exemplo, tá? Então, isso aqui vai aparecer na URL lá na hora que a gente for fazer, tá? O que ele vai poder fazer, né? Então, aqui onde ele está selecionando aqui, Built into Role, então você vai ter que selecionar o que ele vai poder fazer. Ele é um administrador, ele vai poder ler e editar, né, e escrever no banco de dados, ou ele só pode fazer leituras. Então, no nosso caso, a gente vai ler e escrever, tá? E vamos lá, dar um add user, tá? Que ele falou que a senha é insegura, né, porque eu criei dev123, né? Então, esse aqui que a gente vai estar utilizando lá para nossa URI, tá? Então, criado o usuário, né? E agora a gente vai vir aqui no Network Access, tá? Ele está aqui como meu IP, né?
e eu não quero que seja o meu IP da minha máquina. Então, para deixar esse banco de dados acessível, eu tenho que colocar um IP 0.0.0.0 barra 0, tá? Então, isso aqui, né, ele deixa o banco de dados disponível aí para ser acessado, né? Então, tendo a URL de conexão, né, a gente consegue fazer, né, o acesso dele, tá? Então, beleza, né? Então a gente já tem aqui, né, a nossa configuração, né? Vamos voltar lá para o cluster, tá? E daí, ó, já está ativo, né? Então, vamos voltar aqui para o cluster. Só que ele ainda não está com a URL de conexão, tá? Então a gente vai vir aqui em Connect, ele vai abrir essa parte. E aqui o que a gente vai fazer, né? Vai clicar em Drivers, vai selecionar a nossa linguagem, né? No caso aqui eu vou usar o Node, mas a gente pode utilizar vários outros aqui, né? Ele fala aqui para instalar a independência, né? Que ele falou MongoDB, mas a gente vai acabar utilizando Mongoose, tá? E aqui, né? Ele deu uma URL aqui, ó. MongoDB, daí aqui onde está essa parte a gente vai substituir e vai colocar a senha que a gente criou, tá? E depois a gente vai colocar aqui o nome do banco de dados, né? Para gente usar. Então, vou dar um copiar dessa URL, isso aqui vai ser importante, e dar um done. Então, pessoal, aqui está quase pronto, né? Então, depois é só fazer os testes ali para ver se o banco de dados vai estar funcionando, né? Então, ele ainda está criando ali. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o nosso projeto, né? E a gente vai aqui no .env aqui e colar essa URL, né? Que a gente vai estar utilizando, tá? Então, o que a gente vai utilizar, né? Então, colocar aqui port igual 5010 no meu caso, tá? Que se eu colocar 5000 ele sempre dá um erro. Mongo underline URI igual, tá? O que vai ter aqui? Aquela string de conexão, tá? O que eu vou por aqui, pessoal, né? Aqui onde está username, eu vou colocar lá dev. Aqui onde está db password, eu vou colocar a senha, né, que a gente criou, tá? Então aqui foi dev 1, 2, 3, tá? Conexão com o cluster 0, tá. E aqui logo depois do barra, eu vou informar qual que é o nome do banco de dados que a gente vai estar utilizando. No meu caso, vai ser usersdb, tá? Porque daí na hora que eu for fazer os testes, ele já cria o banco de dados para nós lá, tá? Então, aqui já está pronto, né? A parte do .env, aqui do local, está pronto. Depois, quando a gente for fazer o deploy, né, a gente vai criar uma variável de ambiente lá no render, né, para fazer o acesso ao banco de dados. Ele não vai o .env, tá bom? Aqui é só para a gente testar localmente. Isso aqui eu posso fechar. Vamos voltar aqui no Atlas para ver se ele já terminou. Ainda está fazendo lá. Mas vamos programando aqui. Então, beleza, tá? Pessoal, então vamos aqui, né, criar as primeiras coisas que a gente vai utilizar. Config, né, vamos na pastinha config e criar um arquivinho chamado db.js, tá? Fechar aqui. db.js, tá? O que a gente vai ter nesse arquivo, pessoal? A gente vai ter a conexão com o banco de dados. Então, quando a gente já instalou a dependência, a gente pode chamar ela aqui, ó, const mongoose igual require mongoose, tá? Então tá lá, né? Primeira dependência. E aqui, né, a gente também vai precisar, né, do .env, tá? A parte de configuração, né, para a gente chamar, né, as configurações do nosso
da nossa conexão, tá? Então, require.env.config, tá? Vamos criar aqui agora a estrutura de conexão, né? Const connect db igual a sync uma error function, tá? E daí aqui, né, a gente vai fazer toda a estrutura, né? Então, try, se tudo ocorrer do jeito que a gente precisa. Sobrou um S aqui, ó. Pronto. Await, espere. Mongoose. Ponto. Connect. Faltou aqui. Daí eu vou colocar aqui process.env ponto mongo underline URI, né, que foi aquela parte que a gente fez, tá? Então, aqui a gente já pegou, né, os dados que está aqui no ponto .env, né? Vai pegar toda essa string que está aqui, tá? Beleza, né? Então, await, mongoose, connect, process.env, né, ponto mongoURI, tá? Se tudo der certo, vou dar um console.log e mongo db conectado com sucesso. Beleza, né? No try tá pronto, né? Agora vamos fazer o catch, né? Caso dê um erro, né? A gente capturar esse erro. Então, e vamos por aqui, né? Caso dê algum erro, vou dar um console.error e daí uma mensagem. Erro ao conectar ao Mongo DB. E daí eu capturo e mostro, né, aquele erro que a gente tem, tá? Então, vírgula, erro. E daí, né, preciso parar a conexão, né? Então, process.exit one, tá? Então, encerro o processo lá com o nosso erro, tá? Só que para mim usar essa conexão, preciso exportar. Então, model.exports. E o que eu vou exportar? O connect db. Tá? Então, nosso arquivinho que vai se comunicar com o banco de dados está pronto, né? Então, aqui ele já está configurado. Podemos fechar, tá? Então, beleza, né? Então, agora o próximo passo que a gente vai fazer é criar a model, tá? A model, ela vai ter só 3 campos, né, no nosso banco de dados. É o nome da pessoa, o e-mail e a senha, né? O nome vai ser um campo obrigatório, né? A senha, ela vai ser encriptada, tá? Também vai ser obrigatória. E o e-mail é obrigatório e ele tem que ser único no banco de dados, tá? Então, vamos criar isso daí. Então, aqui na Models, a gente vai criar um arquivinho que a gente vai usar, chamado de user model.js, tá? E vamos criar a estrutura, né? Então, const mongoose require mongoose, tá? A gente vai precisar da conexão, né, para fazer
isso daí. E eu vou criar aqui agora o esquema, né? Então, const user schema igual new mongoose ponto schema, tá? Abro parênteses, abro e fecho chave, né? Então aqui a gente vai estar utilizando aqui, tá? Belezinha? Então, o que a gente vai colocar aqui, pessoal? Né? Vai colocar os itens que a gente precisa. Então, nome, dois pontos. Abro lá a chave e fecho a chave, tá? O que vai ser? O tipo, dois pontos. Ela vai ser do tipo string, ela vai ser requerida, tá? Só que não vai estar nessa estrutura que ele sugeriu aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó? Colocar colchetes, tá? E daí eu vou falar que ela é requerida, true, opa, e dou uma vírgula e uma mensagem, né? Nome é obrigatório, tá? Feito isso, fecho o colchete, fecho a chave, dou uma vírgula para o próximo campo, tá? No meu caso vai ser e-mail, dois pontos, tá? Abro, fecho a chave, né? Vai ser type string, também vai ser requerido, dois pontos, abro o colchete, true, também coloco aqui uma vírgula e uma mensagem. E-mail é obrigatório, tá? Fecho o colchete, depois do colchete eu vou dar uma vírgula e vou falar que eu quero que ele seja, opa, único, tá? E daí que ele fala, né? Ele está sugerindo, né? Se quer que tudo seja letra minúscula, string, tá. Né? No nosso caso, por enquanto, não vai precisar, né? Vou fechar aqui a chave. Tá ali. E agora o nosso último campo, né? Que vai ser a senha, tá? Do mesmo jeito, né? Vai ser do tipo string, ela vai ser requerida e a senha obrigatória, tá? Então, beleza, né? A gente já tem uma estrutura aqui mais ou menos adequada aqui para o que a gente quer fazer, tá? Que a gente pode colocar mais, né? A gente poderia estar capturando, né? Como é que eu posso dizer? Capturando a data e hora, né? Que foi criado o seu usuário, tá? E isso também é interessante, né? Porque daí você já tem mais uma opção, né? De como fazer isso daí, né? Então, que daí você já tem mais esse dado, né? Quando que o cara criou e tudo mais, tá? Como é que a gente faz para colocar isso aqui, né? Então, depois que a gente criou aqui essa estrutura aqui do primeiro, digamos, dos campos que a gente quer, né? A gente pode colocar aqui, depois dessa chaves, né? Dar uma vírgula, tá? E eu posso abrir de novo uma chave aqui, né? E aqui eu colocar lá timestamps, tá? Dois pontos, true. Que ele captura ali para nós, né? Essa informação, tá? Deixar junto aqui, deixar um pouquinho mais organizado. E pronto, né? Agora eu preciso exportar, né? Essa model aqui. Então,
model, módulo, exports igual mongoose.model. Aqui, aspas simples, user, vírgula, o nome lá, user schema. Fecho, ponto e vírgula, tá? Então aqui a gente está exportando aqui, né, o arquivinho, né, do nosso model. Aqui eu deixei um ponto e vírgula, é uma vírgula comum, tá? Saiu o erro. Então beleza, né? Nossa model está criada, pessoal, né? Então criamos nossa model, tá? Então a gente já tem tudo pronto ali, né, para nossa model funcionar, tá? Vou fechar ela. E agora a gente vai para nossa controller, tá? O que a gente vai fazer no nosso controller? Onde vai estar o nosso a nossa rotina, né, para fazer o cadastro, e no caso aqui só vamos fazer o cadastro e visualização do método get, tá? E a gente não vai nesse momento deixar em rota privada, né? A gente vai deixar todas públicas para ficar mais fácil aqui o vídeo, tá? Então nos controllers vamos criar aqui uma controller, então clica lá na folhinha, clica na pasta e clica na folhinha. Então user controller.js, tá? O que a gente vai fazer? Criar toda controller, tá? Então a gente vai utilizar lá. Então vou criar aqui que const user require, né, a model user model, tá? Então só para ele pegar esse arquivinho aqui, né, user model, tá? Como é que eu sei se ele está importando certo? Se você apertar Ctrl e ver aqui, e na hora que ele faz esse risquinho embaixo, ele abre a pastinha lá, né? Abre o arquivo. Então quer dizer que deu certo, tá? O que mais que a gente vai precisar? Const ob crypt, tá? Para encriptar a senha. Tá? Então, são as duas coisas que a gente vai precisar para que a gente vai usar no nosso projeto. Vamos criar aqui a rotina, né, do cadastro do usuário. Então, const criar usuário, senhário igual. É uma função async, tá? Aquela estrutura básica da function, tá? Então, você vai ter sempre essa estrutura aqui, né? O nome da constante, né? Ela é uma função assíncrona, requisição, resposta, tá? E aqui dentro vai estar, né, toda a rotina, né? No nosso caso aqui, para cadastrar o usuário, né? Então, o primeiro passo a gente precisa capturar o que vem lá do body, né? Da requisição, né? Então, const, vou utilizar a desestruturação, né? Então, nome, e-mail e senha, tá? Então, vou utilizar esses caras aqui, né? Que são os campos que a gente vai usar, igual, tá? Da onde que ele vai pegar? Da nossa requisição, ponto, body, tá? Então, primeiro passo a gente já fez, né? Que é pegar os dados que vem lá do front-end ou do Insomnia, do Postman, alguma coisa assim. O primeiro teste é verificar se tem todos os campos preenchidos. Então, vou fazer aqui uma verificação, né? Então, if se não tiver alguma coisa, né, ele vai
morreu o processo por aqui. Então, se não, né, se não tiver o nome, ou não tiver e-mail, ou não tiver senha, entra dentro desse if, tá? Então, a gente retorna alguma coisa. Então, return resposta junto com status. Podemos retornar o status 400, tá? Ponto JSON. E aqui, né, a gente cria uma mensagem, tá? Então, dentro da estrutura aqui, né, a gente cria uma mensagem. Então, vou simplificar, msg, dois pontos, né, e colocar aqui, todos os campos são obrigatórios, tá? Então, se ele não tiver nenhum desses campos, ele já entra nesse return e morre o processamento aqui, né? Então ele não continua processando o arquivo. Outra parte, né, que a gente vai fazer, outra validação, né, é verificar se o usuário existe, né, e se o usuário existe, no caso o e-mail, né, e daí se existir o e-mail, né, ele vai parar o processamento também. Então vamos aqui no try. E vamos fazer aqui, né, todo o processo. Primeiro passo, criar aqui uma constante e pode ser existe usuário await user ponto find one. E o que eu quero verificar, né, nisso aqui é o e-mail, tá? Então verifica lá, né, se esse e-mail que ele está querendo cadastrar existe, né? Daí mais uma validação, né? Se existe usuário, retorno, né? Return alguma coisa. Então uma resposta também status 400 e um JSON, né? Com uma mensagem dizendo que o usuário já existe ou e-mail já cadastrado. Daí poderia ter lá verifique, ver se tivesse algum método de recuperar a senha, alguma coisa assim. Beleza, se ele passar por essas duas validações, a gente vai capturar agora a senha e fazer a encriptação dela. Então, const, vou colocar aqui hash, tá? Igual await bcrypt, tá? Então, vou usar aqui o bcrypt.hash, né, para ele ter um salto de 10 na senha, então, para ele fazer a criptografação da senha que for colocada, tá? Feito tudo isso, a gente está apto a criar um novo usuário, né? Então, const novo usuário sem usuário igual await user.create, tá? Então a gente vai criar, né, esse usuário lá no banco de dados. Vamos fazer a estrutura aqui. Então aqui dentro, o que eu vou cadastrar? O nome, o e-mail e, no nosso caso, a senha, ela vem depois dela estar encriptografada. Então vou colocar senha, dois pontos hash, tá? Porque esse nome é o mesmo nome que vai estar lá no banco de dados, esse aqui é a informação que a gente vai colocar.
Ah, mas por que você não colocou 2 pontos nome, 2 pontos? Porque aqui na nova versão do Node não precisa colocar, tá bom? Beleza. E daí aqui também eu vou colocar uma outra constante que ela vai retornar depois só a ID, o nome e o e-mail do usuário sem a senha, tá? Para a resposta do nosso cadastro. Então vamos lá. Const, abro, fecho aqui. E vai ser igual ao que? Ao novo usuário, tá? O que vai ter aqui dentro, né? Os campos que eu quero. Underline ID. Eu vou querer o nome, que vai estar aqui. Nome usuário. E-mail. 2 pontos. E-mail usuário, tá? Por que eu estou colocando os outros nomes? Porque ele dá um erro, né? Se você colocar os mesmos nomes, tá? Então, beleza, né? Feito tudo isso, né? A gente pode dar as respostas que foi criado ou não com sucesso. Então, res.status 201.json, abre, fecha, fecha. O que a gente vai ter aqui, né? Dentro dessas chaves, né? Uma mensagem, 2 pontos, de usuário criado com sucesso. E daí retorno, né, o que? Usuário, 2 pontos, abro de novo chaves, né, e vou colocar os campos que eu quero. ID, opa, ID, 2 pontos, underline ID, nome, 2 pontos, nome usuário, e-mail, 2 pontos, e-mail usuário, tá? Isso aqui eu vou garantir, pessoal, que ele não vai retornar a senha do usuário ali, tá? Então, isso aqui já fica certinho, tá? Então, se tudo der certo, aqui ele para por aqui, né? E daí, caso de erro, cat erro, tá? A gente vai capturar aqui, né? Poderia no console dar um erro, mas eu só vou dar a resposta aqui, ó. res.status 500 ponto JSON, tá? E uma mensagem, né? Que não deu certo. 2 pontos. Erro ao criar o usuário. Daí fecho as aspas, dou uma vírgula e pego esse erro, né? Erro, erro mensagem, tá? Para ele mostrar para nós lá o que é o erro que vai vir lá do banco de dados ou alguma coisa assim, tá? Feito isso, nossa, digamos, primeira rota aqui, né, de cadastro está pronto, né? Então, criar usuário, ele já está pronto. E a gente também vai agora fazer a parte de listar usuários, que seria o método get lá. Então vamos lá, const listar usuários async rec res. Daí tá aqui a estrutura, tá? Também vai ter um try catch. Então a gente vai ter aqui as duas estruturas, né? Então,
não é interessante, né, a gente retornar a senha. Então vamos fazer aqui, ó, const usuários igual ao white user.find, tá? Vou colocar aqui vazio e aqui, entre aspas, menos senha, tá? Para ele não retornar a senha para nós, tá? E daí, né, a gente poderia dar aqui uma resposta ponto JSON usuários. Então, temos aqui, né? Então, toda vez que a gente chamar esse método aqui, né, ele vai entrar aqui, vai pegar os usuários e não vai retornar a senha, tá? E daí, o cat, caso dê algum erro, né, res.status 500, que eu capturo qual erro que deu, JSON, e uma mensagem, erro de listar os usuários, tá? Poderia capturar o erro igual aqui em cima, então, depois das aspas, você pode colocar isso aqui, né? Então, só vou colocar aqui, ó, senão ele não captura nada. Né? Aí. E pronto, né? Nossa controller está quase pronta, só falta a gente exportar. Exports igual. Opa. O que eu quero exportar? Criar usuário e listar usuários, né? Para a gente poder utilizar lá nas rotas lá. Beleza? Então, já fizemos a configuração, já fizemos a model, fizemos a controller, né? Então, agora o que a gente vai precisar fazer, né? É fazer a nossa rota, né? As nossas rotas post e a rota get, tá? Então, podemos fechar aqui. Vou vir aqui em routes, vou criar um arquivo e vou chamar user routes.js, tá? O que eu vou precisar para esse arquivo, né? O do Express, const express require express, tá? Const router igual express router, né? Então esses dois itens vão precisar para gerenciar a rota. E daí sim, const quais os itens que eu quero. Criar usuário e listar usuários. Então, se você for adicionando mais rotas aqui, put, delete, né? Daí você vai colocando aqui as rotas que você quer, né? A estrutura que você quer. E aqui, aonde ele vai estar, né? Então ele vai estar em controllers, user, controller. Então, tá aqui, né? Beleza, aqui ele não deu, mas acho que... Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Ponto, controllers, barra, user controller. Agora ele fez, tá? Pronto, tá? O que a gente vai ter aqui? Uma router, ponto post, tá? Entre aspas simples, eu vou colocar aqui barra users. E quem que vai ser responsável por ela? Vírgula, criar usuário, tá? E embaixo a gente vai ter a rota get router, ponto get, também barra users, listar usuários, tá? Então, module.exports router. Tá? Então aqui estou exportando a rota, tá? Então temos aqui já o nossas rotas feitas, tá? Agora, por último,
e não menos importante, né, é o arquivo principal, né? Então, vamos agora aqui no app.js, né, e vamos colocar toda a estrutura, conexões, importar os arquivos e tudo mais, tá? Então, const express, que mais que eu vou precisar? Const app express, const course igual require course, tá? Que mais que eu vou precisar da conexão? Const connectdb require barra config.db. Que mais que eu vou precisar? As rotas. Const user hosts require user hosts. Aqui eu vou colocar os arquivos do Swagger. Então, const Swagger UI, tá? E aqui const Swagger document, tá? Então vai ser um documento de JSON, tá? Pera lá, aqui, eu não criei ainda o arquivo, né? Então aqui ele ainda vamos ter que criar, tá? Então, só que ele vai estar aqui, ó, ponto barra Swagger, porque ele está dentro da pasta, daí Swagger JSON, tá? Pessoal, então, ainda a gente não vai criar, na verdade o Swagger eu vou deixar pronto ali na descrição do vídeo para vocês copiarem, porque é bem chatinho fazer na mão ali, tá? Existem outros métodos de fazer mais automatizado, mas vou deixar pronto aqui para ficar mais fácil. Vamos precisar de mais um require aqui, do .env. Acho que daí fechou, né? De coisas que a gente precisa. Né? A gente vai precisar conectar com o banco de dados. Então, connect db. Tá? Vou chamar o CORS para habilitar, né? Isso aqui pode ser configurável, mas para deixar a API pronta para uso, né? Então aqui no caso ela vai estar 100% acessível. Outra parte que a gente vai precisar, app use express, JSON, para a gente pegar os arquivos JSON. E daí aqui a gente vai criar, né, o app.use, né, o documento, né, a rota que vai estar o documento do Swagger, barra API docs, vírgula, Swagger UI.serve, Swagger UI.setup e Swagger document, tá? Só faltou aqui, coloquei um a mais aqui, tá? Então, do Swagger está aqui, tá? E daí a rota, né, ponto user, que a gente vai estar utilizando. Opa. No caso que vai estar na raiz, só barra, vírgula, user hosts, tá? Beleza? Então, temos aqui, né, as rotinhas, né? E a conexão, né? Como que o servidor vai conectar? Const port igual processinf.port ou vou colocar mesmo aqui 5010, tá? E daí a gente vai escutar isso. app.listen, né? Escuta essa porta, traz tudo que tiver por lá, né? Our function, e dá um console log, né? Daí servidor, opa, string, aqui, servidor rodando na porta tal, né? Poderemos colocar, né, para nos ajudar, acesse http localhost port, né, e api.docs, né, para ir direto lá para o Swag. Então você só vem aqui,
no console, né? E vai direto lá para a gente testar. Beleza, né? A gente está praticamente tudo pronto, tá? Então só vou vir aqui no Swagger agora, só vou colar aqui o que eu já tenho, né? E depois eu coloco no descritivo do vídeo para vocês, tá? Então aqui que eu vou ter, né? Um arquivo chamado swagger.json, tá? E aqui, pessoal, né, é como se fosse um arquivo do que ele vai ler, né, e mostrar, né, a versão da API, né, daí aquela partezinha onde lista usuários, onde cria um novo usuário, as respostas e tudo mais, tá? Então, basicamente, né, é isso aqui que a gente vai mostrar na tela quando a gente entrar na rota do Swagger lá, tá? Então, tá aqui, né? Vou deixar no descritivo, mas quem quiser dar uma pausa ao vídeo para copiar, fique à vontade, tá? Beleza, né? Mais uma coisa que a gente precisa fazer, né, é o gitignore, né? O que tem que ter no gitignore? Os arquivos que a gente não quer que vá lá pro nosso servidor, tá? No caso do GitHub. Tá. Então vamos vir aqui no gitignore. O que eu não quero que vá, né? Eu não quero que vá o arquivinho .env, tá? E eu não quero que vá a pasta, né, do Node Modules, tá? Então a gente vai colocar isso daí, tá? Porque senão fatalmente, né, esses arquivos vão lá para o nosso servidor do GitHub, e daí você fica recebendo e-mail todo dia falando que tem senhas expostas, token exposto e tudo mais, tá? Então, para evitar, né, a gente vai colocar, né, o .env, tá? E a pastinha node modus aqui, tá? Então são os dois arquivos que eu não quero que vá para o repositório. Show, tá? Só mostrar aqui de novo, né? Então só colocar o nome da pasta com barra e o arquivo que você não quer que vá, tá? Beleza, né? Então, teoricamente, né, a nossa API, ela tá funcionando, né? Então como é que a gente starta ela? Torcer para tudo dar certo, né? Se a gente for aqui, ó, o cluster já está funcionando, tá? Então ele está rodando. Então a gente vai vir aqui, né? E dar o npm, né? No daemon app.js, tá? Opa, deu um errinho. Config.db. Ó, olha, não achou o config aqui, ó. Por quê? Eu digitei errado, ó, coloquei config, tá? Então, só vou colocar um N aqui. Ó, agora sim, tá? Vamos dar um Ctrl C para parar o servidor. Rodar de novo. Não sei se nos outros arquivos ele não vai dar erro também. É. Tá, onde que tá mesmo? Nos controllers. Controllers, user controllers.
Beleza. Por que que eu gosto de fazer isso aqui, né? Ele dá esses erros e eu não dou cortes no vídeo, né? Pra vocês verem que o que pode dar erro, né? Como ele tinha sugerido o JS aqui, né? Daí ele não achou, né, a dependência, né? É só Bcrypt. Servidor rodando na porta, né? Acesso à API, e Mongo conectado com sucesso. Então, se a gente vier aqui, apertar Ctrl, ele já vai abrir o Swagger aqui para nós, ó. Então, ele abriu aqui o Swagger com as duas rotas que a gente tem, né? A rota GET e a rota User, tá? Então, vamos cadastrar aqui o primeiro. Então, vamos aqui, tryout. É só substituir, né? Então, aqui, ó, substituir, vamos lá, Giovanni, e-mail, teste@teste.com e a senha, vou deixar 1, 2, 3, tá? Vamos dar execute aqui, tá? Resposta 201, usuário cadastrado com sucesso, ID, o nome e o e-mail. Ele não retornou a senha lá, né? E da resposta lá que ele dá, né? 201. Beleza, né? Então nosso servidor tá rodandinho aqui, tranquilo. Se você vier aqui na rota get, dá um tryout e um execute, ele tem que trazer. Opa, deu um erro. Erro listar usuários. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Controllers. JSON. Coloquei um A aqui, ó. JSON. Beleza. Esperar aqui de novo. Show. Vamos aqui. Vamos tentar de novo. Beleza, trouxe lá. Giovanni. Então eu errei lá, coloquei um A a mais, né? Ele tinha retornado. Trouxe as datas e horas de criação, né, do nosso usuário. Então nossa API está funcionando, tá? Então, beleza. Feito isso, né, a gente já sabe que ela está funcionando, rodando e tudo ok, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Né, a gente vai pegar essa API e colocar no GitHub, tá? No meu caso eu já tenho, preciso pesquisar como é que faz, mas ele já está linkado aqui, né? O VS Code com o GitHub, eu só preciso iniciar o repositório, tá? Então, iniciar o repositório. Vou colocar aqui, né? Fetch tutorial. Copiar aqui, eu vou repetir de novo lá, só para ficar mais fácil. Publicado, ele está perguntando aqui se eu quero que ele seja uma público ou privado. Vou deixar num repositório público. E daí ele vai lá para o GitHub. Beleza, né? Então se eu for aqui agora, github.com, deixa eu vir aqui, meus repositórios, cadastro users aqui, né? Então tá aqui, né? O que a gente fez, ó, note que ele não veio com os arquivos, né? Que a gente não queria, tá? Então beleza, tá tudo ok. No render, como que a gente vai fazer? Vou fazer login com o GitHub. Ele vai pedir alguns acessos aqui, né? É só você autorizar. E o que você vai fazer, né? Dentro do workspace do render, ele vai ter aqui, né? Um new, né? E vai ter algumas opções. No nosso caso vai ser web serve. Tá?
E daí ele fala aqui, ó, né, tudo que a gente precisa, né, pra gente, qual o repositório que você quer usar, né. No nosso caso aqui, cadastro users. Então aqui o nome, né, aonde ele vai estar, todas as coisas que ele vai precisar. No nosso caso eu quero free. E aqui, né, nas variáveis, a gente vai precisar criar, né, as variáveis do nosso do nosso do nosso banco de dados, tá? Vamos aqui, branch main, language node, build command npm install, node app.js, tá? Free, tá? Aqui, né? Aqui, né, a gente vai colocar, né, aquela variável, né, do nosso Mongo URI. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. E o que a gente vai colocar aqui? Né, a string do Atlas. Né? Vou pegar ele aqui. E coloco aqui, tá? Beleza. Port, vamos aqui. Ou deixamos em branco, né? Ou podemos colocar aqui, né? Qual que é a porta? Vou colocar aqui 10.000. Tá? E agora, né? Don't deploy. Ele vai fazer o deploy do nosso, como se ele estivesse instalando tudo, né? E aqui está o URL, né, que a gente pode utilizar, né, para fazer o acesso. Olha lá, servidor rodando. Mongo conectado com sucesso. Né? Então, ele ainda não atualizou aqui, mas ele fica com status de ativo. Então, se você pegar a sua URL, colocar aqui, barra, no caso aqui, API-docs, ele tem que abrir a rota do Swagger lá. Ops, acho que agora sim. Vou atualizar aqui. Deixa eu copiar de novo aqui. Encerrou a conexão inesperadamente. Barra API docs. Olá pessoal, tive que fazer um corte no vídeo.
E então, o que aconteceu? Né? O servidor levou em torno de 5 minutos para ficar ativo lá no render. Então, desde a última etapa que eu fiz, né, que ele não funcionou, ele levou 5 minutos para ficar ativo. Então, eu não fiz mais nenhuma configuração lá no render e daí ele funcionou, tá? Então, foi um delay aí no próprio servidor, tá? Então, só vou mostrar para vocês aqui, né, funcionando. Então, aqui no render, né? Então, eu estava aqui com esse servidor funcionando, né? E ele tem aqui a URL que ele dá, né? Então, vou colocar aqui a URL, ele vai dar um errinho, porque eu preciso colocar barra API-docs, tá? Daí ele vai ir lá pro Swagger que a gente tinha feito, tá? Vou fechar aqui. Ele está aqui dando a aplicação load. Foi, tá? Então, tá aqui, né, as nossas rotas lá que a gente tinha criado, né? Então, isso aqui agora está totalmente online, na nuvem, tanto o banco de dados está lá no Atlas, e aqui o nosso servidor, ele está aqui no render, né? Então, se a gente testar aqui um cadastro de usuário, vou colocar aqui Giovanni 2, e-mail teste@teste.com, colocar aqui teste 23 e a senha vai se chamar string mesmo, tá? Mandar um execute. Retornou, né? Status 201, tudo ok, né? Então ele retornou aqui o ID do usuário, o nome, né? E o e-mail. Então já está funcionando. A rota get aqui também, se a gente testar, ele também vai estar funcionando e trazendo todos os usuários que foram cadastrados lá no banco de dados, né? Então tá aqui, ó, o último que eu criei. Beleza, pessoal? Então tá aí, pessoal, uma API criada desde o zero e feito deploy em um servidor aí gratuito, tá bom? Abração, até a próxima.